Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Olha só, Giovanni aqui para mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou tirar uma dúvida, né? E para quem tá estudando aí para concurso ou quem gosta de estudar Código Penal, eu vou dar um mnemônico muito legal para vocês decorar sobre tempo do crime, lugar do crime, tá? E a teoria associada a cada uma dessas modalidades, né? Ou seja, qual a teoria que o Brasil adotou para tempo do crime e para lugar do crime. Bom, vamos lá. Ou seja, um bizu, né? O bizu escreve a palavrinha luta. Por que a palavrinha luta? A palavrinha luta, né, ela vai dar pra gente, por exemplo, ó, lugar do crime. A teoria, tá, da ubiquidade, LU, ubiquidade ou teoria mista. E tempo do crime, ou seja, luta, né? Então, tempo do crime, a teoria da atividade ou teoria da ação. Então, vamos lá. Vamos entrar então no Código Penal. Quando a gente entra ali no artigo 4º do Código Penal, ele vai trazer pra gente, tá, o tempo do crime. O que o tempo do crime quer dizer? O artigo 4º ele diz que o tempo do crime é o tempo onde ocorreu a ação ou omissão, né, ou em todo ou em parte, bem onde produziu-se resultado ou deveria produzir-se esse resultado. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Imagine que um adolescente de 17 anos, falta um dia só para ele completar 18 anos, para ficar maioridade. Tá, ele resolve fazer um assalto. Ah, meu aniversário é amanhã, eu vou fazer um assalto. Ele leva uma arma e atira em alguém. Essa pessoa não morre de imediato, mas 2 dias depois, essa pessoa vem a falecer na UTI. Tá, o que a teoria da atividade ou teoria da ação, né, em tempo do crime quer dizer pra gente? Ou seja, o tempo onde ocorreu a ação ou omissão desse crime é onde ele vai ser responsabilizado, ou seja, ele vai ser responsabilizado como um inimputável, né? Ou seja, ele vai responder segundo o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Por quê? Porque o tempo onde ocorreu esse crime, ele era menor de idade, ou seja, ele foi ficar maior de idade um dia depois, só que essa pessoa faleceu 2 dias depois, quando ele já era maior de idade. Mas ele é responsável não pelo Código Penal como imputável, né? No caso eu e vocês. Ele vai responder como inimputável porque no tempo, tá, em que ocorreu esse crime, ele era menor de idade. Então, isso é o tempo do crime. E a teoria adotada pelo Brasil é a teoria da atividade ou teoria da ação. Mas quase sempre vai perguntar sobre teoria da atividade, tá? Então, beleza. Vamos lá. Agora falar sobre o lugar do crime. O que diz o lugar do crime? O lugar do crime está ali no artigo 6º do Código Penal. Tá? A redação do artigo 6º vai ser praticamente o mesmo do artigo 4º, ou seja, é o lugar onde ocorreu a ação ou omissão, tá? Em todo ou em parte, bem onde deveria produzir ou se produziu esse resultado, né? E a teoria adotada pelo lugar do crime é a teoria da ubiquidade ou teoria mista. Quase sempre vai falar sobre ubiquidade, tá? Então, lembra da palavrinha luta? Lugar do crime, ubiquidade. Tempo do crime, atividade, tá bom? Então decora essa palavrinha, cara, que vai ser massa. Vocês vão gabaritar qualquer questão que o seu concurso ou que a sua prova perguntar, tá bom? Eu vou dar um exemplo, então, de lugar do crime, tá? O lugar do crime, vamos supor que você tem um desafeto com alguém e envenena essa pessoa aqui no Brasil, tá? A pessoa vai viajar, no mesmo dia ela pega um voo e vai para a Inglaterra, tá? Essa pessoa 24 horas depois vinha a falecer lá na Inglaterra. Onde que é o lugar do crime? O lugar desse crime é tanto o Brasil quanto a Inglaterra. Por quê? Porque a teoria da ubiquidade diz que ele pune tanto a conduta quanto o resultado, ou seja, a conduta foi feita no Brasil e o resultado se deu lá no exterior, ou seja, o lugar desse crime é tanto o Brasil quanto a Inglaterra, tá bom? Então, lugar do crime, teoria da ubiquidade. Tempo do crime, teoria da atividade, tá bom? Então, decora isso, cara, que vai ser massa. Vocês vão gabaritar qualquer questão. Olha só, vou resolver um exercício rápido aqui com vocês para você ver como isso cai e como isso é perguntado em questão. Olha só. Sobre o tempo e o lugar do crime, ou seja, quer saber dos dois, tá? O Código Penal para estabelecer, aí vamos lá. O tempo do crime adotou como regra a teoria da ubiquidade, tá? Para estabelecer o lugar do crime, a teoria da ação, ou seja, ele inverteu, né? Então, olha só, o tempo do crime não é a ubiquidade, tempo do crime é a teoria da atividade ou teoria da ação. E o lugar do crime não é a teoria da ação, é a ubiquidade, né? Só vocês lembrar, então, da palavrinha luta, tá bom? Lugar do crime, ubiquidade. Tempo do crime, atividade. Então a A está errada, tá bom? Porque ele inverteu as teorias ali, né? B, o tempo e o lugar do crime, ou seja, ele quer saber dos dois, tá? Como regra,
A teoria da ação, tem como regra a teoria da ação, errado. A teoria da ação, ou seja, a teoria da atividade ou teoria da ação é só para o tempo do crime e não o lugar do crime. Então a B está errada. C, o tempo e o lugar do crime, ou seja, quer saber dos dois de novo, adotou como regra a teoria do resultado. Não. Sempre que ele fala de dois assim, cara, é porque vai estar errado, né? Porque ele dá uma teoria só para as duas, então tá errado, né? D, o tempo e o lugar do crime, olha só, de novo, né? Adotou como regra a teoria da ubiquidade. Não, a ubiquidade é só o lugar, né? E não o tempo. O tempo é a teoria da atividade ou a teoria da ação. Escreve a palavrinha luta, tá bom? Para vocês saberem mais fácil aí. E por fim, a letra E, se não é A, B, C nem D, provavelmente é E, né? Então E, o tempo do crime adotou como regra a teoria da ação, exato, teoria da atividade ou teoria da ação. Tempo, né? Ó, tempo do crime, atividade ou ação. A palavrinha luta, T-A, tempo, atividade, tá? Ou ação. Beleza. Então, o começo tá certo. E a teoria da ação? Então, adotou para tempo do crime. Ok. E estabelecer o lugar do crime, adotou a teoria da ubiquidade. Certinho, matou. É isso daí, tá bom? Então, essa é a forma como cai. Ele pergunta sobre o tempo e o lugar do crime e a teoria vinculada a cada uma dessas esferas aí, tá bom? Então, forte abraço, até o próximo vídeo, tá? Foi um vídeo rápido aqui, um bizu da palavrinha luta para vocês decorar isso daí, para vocês gabaritar qualquer questão, tá bom? Vou nessa, o vídeo já ficou até um pouco maior do que eu queria. Forte abraço e até o próximo vídeo aí, tá bom? Tamo junto, galera. Fui!